Andando pelo itch.io, eu encontrei um jogo chamado Let's Go Baby, que supostamente foi um jogo de 2001 onde as pessoas se encontravam pra passear. Nesse jogo, você era um bebê. Esse jogo sumiu e depois de um tempo ele surgiu novamente, como um jogo tão ruim que é bom. Na página dele diz o seguinte: é hora de conhecer seu criador, ou melhor, seu papai. Acho que só de ler isso aqui já fica meio claro que o jogo esconde alguma coisa. Se você der uma passada mesmo pela página do jogo, você vai perceber que tem algo ali. O jogo era de graça, ele roda no navegador, então eu resolvi investigar. Você nasce em um túmulo. E no spawn em si não tem nada demais, a não ser esses túmulos que chamam a atenção, porque são bebês nascendo de um túmulo. Você segue o túnel, que é o único caminho que dá pra ir, e chega no mundo aberto do jogo, que ele te deixa explorar pra fazer o que quiser. O único caminho que ele te indica é esse túnel com setas onde tá escrito burger. Mas, obviamente, eu não fui direto nele, eu fui ver outras coisas, tipo essa estátua dourada de um bebê gigante, essa placa que é estranha, pra dizer o mínimo. E atrás dessa placa tinha esse fantasma com um banquinho caído e esse poste, que é bonito até. Eu fiquei andando por aí até que eu caí nesse buraco. Então, não tinha como sair do buraco, só tinha como seguir o túnel agachado. Eu segui o túnel agachado. Ele me levou pra uma porta, que na frente tá escrito Sala do Papai. E quando você entra nessa porta, um mundo vermelho, corrompido de certa forma, com correntes indo pro céu. Eu andei por aí pra ver se tinha outro caminho, mas não tinha outro caminho a não ser essa ponte quebrada que leva pra uma porta. Que tá escrito em cima dela: precisa da chave do papai. O jogo todo ele te instiga a descobrir o que tem ali, o que tem escondido ali. E se já não ficou óbvio o suficiente, o papai que eles tanto citam é muito importante pra entender o que tá acontecendo. Então a gente precisa da chave do papai. Só que quando eu voltei a jogar, eu não voltei sozinho. Eu estava acompanhado, o que me ajudou a encontrar algumas coisas no decorrer dessa jornada. Mas antes disso, de me juntar com meus amigos, eu resolvi ir no túnel do burger antes, pra ver o que tem lá, né? Porque era o caminho mais óbvio. E eu então fui, entrei nesse encanamento gigante que tinha burger escrito em cima. E depois de andar por um puta tempão, você acha um presunto que te leva pra um lugar curioso, digamos assim. Tem portas dos dois lados e no final do corredor tem essa luz colorida que fica mudando de cor. E passando por essa luz colorida, você dá de cara numa outra sala que tem alguns quadros, uns bancos. Tem outro daqueles fantasmas dentro de uma janela, né, do outro lado da janela. Enfim, não tem nada aí, a não ser uma porta torta que você consegue passar por ela. E depois dessa porta você chega numa sala que tem 6 desenhos e que quando você chega perto ele te dá essa mensagem, que de início não parece uma mensagem, mas pra quem tá acostumado a resolver enigmas ou coisas do tipo, talvez identifique como um espectrograma, que nada mais é do que uma mensagem escondida no áudio. E se você taca num leitor de espectrograma, vai aparecer o seguinte: fale a nossa língua, pois eles vão entender e ensinar os caminhos escondidos de nosso mundo. Depois disso eu andei mais por aí, eu saí desse lugar que eu tava e eu comecei a explorar mais o mundo aberto, aparentemente sozinho ainda, e me deparei com essa seta no meio do nada que te leva pra essa torre enorme que tem um formato esquisito. Aí eu fiquei andando em voltas, tentei entrar pela porta e nada, então eu só desisti. Aí sim eu fui jogar com meus amigos, com a ajuda deles.
Então, finalmente, eu me juntei ao meu amigo, que nesse caso era o Humilde, e a gente começou a explorar o jogo. Apareceu esse bebê diferenciado aí, que ele é muito parecido com aqueles fantasmas, tipo aquele que a gente encontrou lá dentro da sala, dentro da janela, e o outro que tava do lado do banco e tudo mais. Eu fiquei bem intrigado, fiquei interagindo com ele. Acho que era só alguém que tava jogando o jogo na mesma hora que a gente. Então o Humilde descobriu que se você usar o rap na estátua dourada, você vai parar nesse lugar aqui. Um lugar supostamente feliz, onde tem um castelo com uma coroa em cima, portais coloridos e caras sorridentes saindo de um poço. E esse cara que quando você fala com ele, ele fala Boner, que eu vou colocar a tradução aí na tela e... meio esquisito, né? Mas beleza. Aí tem esse cara que quando você fala com ele, ele fica puto, por algum motivo. Tem esses portais espalhados que a gente evitou ir de primeira, porque a gente queria explorar mais o lugar. E tinha esse meio, esse poço no meio que soltava umas caras felizes que a gente pensou, porra, é aqui, vamos aqui. Pulou e nada. Aí beleza, né? Tinha essa porta aqui que a gente não queria ir ainda, porque talvez fosse ali a continuação. Então a gente começou a testar os portais e nada também, os portais não servem de porra nenhuma. Então a gente foi na porta e nada também, a gente vai parar no início do jogo. Aí eu comecei a andar em volta do castelo, né, pra tentar achar alguma parada. Eu achei essa entradinha aqui no meio da grama e... mais daquele bicho, só que colorido. E quando você fala com eles, obviamente... Boner. É isso, ele fala Boner. É isso só que tem lá, não tem mais nada. Só que aí, eu lembrei o seguinte... lá naquela mensagem do espectrograma, bem em cima, cortado, tá escrito a linguagem que eles falam, que é Hollow. Então eu decidi testar o Hollow nos fantasmas que tem espalhados pelo jogo. Olá, eu preciso de ajuda. Salve meu irmão. Eles o levaram pra tão longe. Enquanto eu tava fazendo isso, o Vito, que não é apressado que nem eu, ele se deu ao trabalho de ler a mensagem de boas-vindas que o jogo te dá quando você entra pela primeira vez. E se você descer, passando pelas opções, vai ter um texto que tá criptografado com Hot 13, que nada mais é do que pegar uma letra e pular 13 letras pra frente, pra ficar tudo embaralhado e você olhar e achar só que é um monte de coisa aleatória. Só que se você refaz o processo, ele te dá a seguinte mensagem: palavra mágica, adeus bebê. Depois eu fui direto com o Vito naquele fantasma que tava dentro da janela pra poder usar o Hollow nele. E ele diz o seguinte: isso me deixa triste. Você quer ser meu irmão? Acho o grande irmão, ele está esperando por você. Vá para o mundo da torre. Use Tenebris na porta trancada. O grande irmão pode refazer as pessoas. Mais irmãos, mais irmãos, mais irmãos, mais irmãos, mais irmãos. Shift mais X. Senha Misery Miser. Eu apertei Shift X e apareceu essa tela de login. Eu comecei a tentar tudo. Eu usei a senha, que era Misery Miser, e de usuário eu comecei a chutar tudo. Eu tentei Goodbye Baby, que era o que tinha aparecido. You're real smarty, aren't you? Eu procurei Misery Miser no Google, descobri que tem uma banda chamada Take My Soul, que tem uma música chamada Misery Miser. Tentei Take My Soul, Misery Miser, não foi.
You're a real smarty, aren't you? Comecei a explorar mais o jogo, fui naquele mundo feliz, comecei a usar as auras no portal e não dava em nada, comecei a usar as auras naquele cara e não dava em nada, voltei pro spawn e comecei a usar as auras nas estátuas que tinham ali de umas caras e não deu em nada. Eu tentei falar com aqueles bichos que falam Boner, todos os meus amigos ao mesmo tempo, eu chamei o Vito e o Humilde, e a gente falar os três com aqueles três que tem lá atrás ao mesmo tempo, e não deu em nada. Até que o Humilde se tocou que a gente não tava usando tudo que tinha disponível no jogo. Tipo, dava pra dançar, por exemplo, e dava pra se agachar. E lá naquele esgoto do burger, tinha um canto que se você fosse agachado, você achava isso aí. 3 rostos que ficavam cantando a música tema do jogo. E de novo, o Humilde em seu acesso de loucura e genialidade foi lá na sala do papai, naquele lugar vermelho com correntes que vão pro céu. Foi na parte de trás ali, meio que num morrinho, ele agachou e começou a andar nas paredes e entrou num lugar que tinha um fantasma minúsculo daqueles que se você falar Hollow te dá uma mensagem. E pra felicidade de todos, quando você fala com ele, ele te fala o usuário do papai. E com isso nós temos usuário e senha, e usando o usuário e a senha, ele te pede uma palavra mágica, que nós já sabemos. E quando você digita Goodbye Baby nesse console que aparece, você vai parar numa sala branca, que tem vários fantasmas. Um dos fantasmas te fala, drink especial, cheira como amêndoas, que eu não sei o que quer dizer. Os outros fantasmas não falam nada, mas o principal é a chave vermelha. E a chave, ela tá em cima de um desenho, que é o mesmo desenho que tá naquela sala do esgoto que você entra naquela porta torta, que tem 6 desenhos idênticos a esse. Eu peguei a chave e fui direto para a sala do papai. Seguindo pelo único caminho disponível, você vai parar num corredor vermelho com engrenagens. O corredor treme enquanto você passa por ele. No final do corredor, uma sala com os mesmos bebês presentes no jogo, que te encaram enquanto você anda. Hello? Um portão de metal que emite um som desconhecido. E logo à esquerda, um rosto vermelho. E a única saída que você tem é ir na direção desse rosto vermelho. Depois disso, não tem mais nada. Pelo menos nesse jogo aqui. Porque no próprio site do jogo, ele mostra que tem uma expansão, que é o Let's Go Baby Suffocation, que promete dar um desfecho nessa história. Porque, convenhamos, ela termina com um final bem aberto, assim. Porque mesmo com as informações que a gente consegue, não dá pra concluir exatamente o que aconteceu. Até dá pra chegar nessa conclusão, mas facilita muito jogar a expansão que ele disponibilizou. Ela custa $2, se eu não me engano. Eu e o Humilde, a gente comprou essa expansão.
e foi atrás de descobrir a história por trás do Let's Go Baby. De início não tem muita coisa diferente, a não ser aqueles bichos que falavam boner que não falam mais boner. Agora eles gritam. Então a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi só seguir o final normal do jogo passado. Você abre o console, você digita a senha e o usuário, você digita a palavra mágica, blá 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 blá. E depois de fazer tudo, que o jogo realmente muda e começa a jornada de verdade. O mundo agora tá completamente diferente. Vários lugares novos para explorar, mesmo eles parecendo muito semelhantes. No horizonte, corpos de bebês sem cabeça jorrando um líquido preto. A placa que tinha aquela imagem esquisita agora tem uma imagem do papai. Se você tenta ir pro quarto do papai, você não consegue. Tem placas que te impedem de passar. E se você chega perto, você perde a cabeça. Do outro lado da placa, no horizonte, você consegue enxergar um objeto colorido flutuando em cima de uma pirâmide sem ponta. Você consegue chegar nesse objeto colorido através dos corpos daqueles irmãos que estão flutuando e formando uma ponte até ele. Só que aparentemente ele não faz nada além de emitir um som. No lado esquerdo, onde tem o caminho para aquela torre alta, agora tudo que a gente tem ali naquela área é um teleporte, que aparentemente não tá funcionando. Em cima do túnel que te leva pro mundo aberto, tem um fantasma que tá fora de alcance. E naquele túnel que tem escrito burger, tem 2 fantasmas. Um na entrada e o outro escondido naquele lugar onde ficavam aquelas cabeças que cantavam a música tema do jogo. No final das contas, tinha mais coisa ali naquele canto do teleporte. Tinha uma porta escondida. Entrando nessa porta, você vai parar no mundo subaquático, que tem um bebê gigante olhando pra dentro de um aquário. Lá tem 2 fantasmas. E um cubo que quando você fala com ele, ele acende. Voltei no portal para dar uma checada e a partir daí ficou claro que a gente precisava de 3 cubos. Então eu fui lá naquela pirâmide que tinha aquela coisa colorida girando e fiz o que um dos fantasmas me mandou fazer, que era dançar ali. Depois de um tempo dançando, você vai parar em um outro lugar. Lá, de novo, tem 2 fantasmas. E seguindo pelo único caminho de saída que tem no mapa, que é uma capela. Dentro dessa capela tem uma descida que te leva para uma caverna vermelha. E nessa caverna vermelha tem o segundo cubo. Além disso, não tem mais nada. A caverna ela fica se retorcendo. É meio esquisito. E ela só tem uma saída, que é a porta que te leva pro início. E só. Lembra aquele fantasma que tinha no início? Que ele ficava em cima do túnel que te leva pro mundo aberto do jogo pra explorar? Tinha como acessar ali. Era só pular e ter fé. Depois disso eu tive minhas suspeitas de que a estátua tivesse alguma coisa a ver com isso tudo, porque ela tava sem cabeça e tinha aquela sala do papai que te deixava sem cabeça. E realmente, cara, quando você vai no teleporte tem uma telinha, porque eu não tava jogando em primeira pessoa, e quando você põe em primeira pessoa você consegue ler ali de qualquer forma. Se você for para papai e tentar acessar Angry, que é raiva, e estátua. Só segui o passo a passo, fui lá, perdi a cabeça, botei o diálogo de raiva, fui até a estátua, falei com raiva. Funcionou.
E seguindo o único caminho que dá pra seguir, você entra como se fosse num útero. Você cai num buraco. Chega num lugar com ossos. E dentro desse lugar tem o último cubo. Depois disso, você sai pela porta, que é o único caminho que tem, e tá de volta no início. E agora, a gente tem os 3 cubos no teleporte. E entrando no teleporte,